Paz do Senhor, família Kingdom, Camila aqui. Para quem não me conhece, sou do Rio de Janeiro, faço parte do Ministério Avivar em Saquarema e estou no Kingdom já faz mais de um ano. Hoje sou supervisora da célula Surrender e estou caminhando com essa galera há um tempinho já, crescendo muito em Jesus. Amém? Hoje a gente vai estar falando sobre a mensagem da semana das próximas células. Vai ser bem rápida, só um direcionamento para as células da próxima semana. E a gente vai finalizar a série Princípios falando sobre arrependimento, beleza? Então vamos orar. Pai, muito obrigada por este momento, Deus, que não seja eu, mas que o Seu Espírito Santo flua em mim, através de mim, que vidas possam ser alcançadas, impactadas e transformadas através dessa palavra na célula, Senhor. Eis-nos aqui para viver o melhor do Senhor nessa terra e para ser transformados por Ti, Jesus. Faça a Tua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Te agradecemos por tudo, Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a gente vai estar falando sobre arrependimento. E arrependimento que gera um posicionamento e consequentemente gera um avivamento. E para isso a gente tem como texto base 1 Coríntios capítulo 1. Vamos ler do versículo 18 ao versículo 31. Amém? Hoje tem leitura da palavra, muita coisa. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 ao 31, que fala assim: De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Pois as criaturas sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram sabedoria, mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura, mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser loucura de Deus é mais sábio que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou de poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo e fez com que Cristo seja nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, que nos tornou o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras dizem, quem quiser se orgulhar, se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, que palavra forte, né? E nessa palavra nós vamos falar sobre a história de Paulo, né? Quem foi Paulo? Quem foi Paulo ao encontrar Jesus?
quem foi Paulo a se comportar como Jesus e o que isso gerou, né? Então, o tempo todo a gente vai estar falando sobre arrependimento, posicionamento e consequência, que é o avivamento. A gente conhece, sabe que Paulo foi alguém que perseguia os cristãos, mas matava, enfim, era alguém, a gente poderia considerar hoje um psicopata. Ele era uma pessoa que lutava e perseguia os cristãos. Então, assim, e Deus pegou ele, e quando Deus o pegou, ele se arrependeu de tudo que ele tinha feito quando ele teve encontro verdadeiro com o Senhor. E aí existiu o arrependimento. Quando ele entendeu e conheceu, na verdade, a palavra da verdade, o que Cristo realmente era e quem era Cristo, quem era de fato, porque ele fazia tudo o que ele fazia antes achando que era o certo. Assim como muitas das vezes, muita gente e nós, no tempo da ignorância, fazíamos muitas coisas achando que era o certo. E quando a gente conhece a Cristo, a gente conhece a verdade e entende o que de fato é o certo a se fazer. Então Paulo, ele se arrependeu quando ele teve um encontro com Cristo, né? E se arrepender é você tomar ciência daquilo que você antes fazia e que não era certo, e você ter noção de que você precisa mudar, você quer mudança, e aí você se arrepende. E quando de fato esse arrependimento é real, a gente precisa entender que esse arrependimento ele precisa gerar um posicionamento. Então Paulo, quando ele encontra Jesus, ele vai lá e se arrepende. Ele toma ciência de tudo que ele fazia, ele toma ciência da verdade, ele se arrepende. E isso gera nele um posicionamento, né? Ou seja, o que é um posicionamento? É uma mudança de atitudes. Na verdade, a atitude que ele precisa ter a partir desse encontro com Jesus. E Paulo foi completamente transformado. Você imagina as pessoas naquela época que conheciam a fama de Paulo e depois vê ele pregando, vê ele realizando milagres em nome do Senhor. Isso tudo por conta de um verdadeiro arrependimento, um verdadeiro posicionamento. Né? E isso tudo, esse posicionamento, né, que foi ele procurar ser como Jesus, né, ter comportamentos como Jesus, buscar a santificação, buscar a transformação de tudo aquilo que antes ele vivia e agora ele precisava ser transformado de fato em uma nova criatura. Esse posicionamento consequentemente gerou um avivamento. Então a gente precisa entender que na nossa vida existem várias áreas, né? E Jesus quer tratar de cada uma delas, mas a gente precisa entender que a gente só vai viver a transformação que a gente precisa, só vai viver o avivamento que a gente precisa se de fato a gente se posicionar. Então não é só entender que o que eu fazia era errado, né? Que é o arrependimento, mas esse arrependimento tem que ser real ao ponto de me gerar um posicionamento, que é a mudança de comportamento, né? Que é a metanoia, que é Romanos 12. A gente virar e viver de fato como um sacrifício vivo, sendo transformado dia após dia pelo poder do Senhor nas nossas vidas. E consequentemente isso vai gerar um avivamento, que no caso de Paulo foram muitas vidas sendo salvas, foram muitos milagres que aconteceram, foi um avivamento sobrenatural e coisas lindas Deus fez através dele. Ou seja, para quem olhava para Paulo e às vezes olha para a minha vida e para a sua vida, fala, nossa, isso é loucura. Como que Deus vai pegar uma pessoa dessa, um improvável, né? E de fato Deus sempre chama os improváveis, né? Pega os loucos para confundir os sábios. Mas as pessoas olham para nós e falam, nossa, a pessoa nunca não vai sair dessa situação, né? Tem aquela canção que fala, pau que o nosso torto nunca se endireita, né? Ou o povo que vive a vida de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, porque fulano não presta, não adianta que aquilo ali não muda e tal, cara, mas
Para Jesus, tudo é possível. Em Jesus sempre há mudança. Ele só precisa que a gente de fato se arrependa, que a gente de fato se posicione e, consequentemente, o milagre vai correr atrás de nós. Consequentemente, os frutos serão gerados, os frutos de avivamento vão acontecer através das nossas vidas. Beleza? E eu queria contar um testemunho meu rápido. E quero que nas células vocês façam isso também. Para quem está liderando a célula nesse dia, conte um testemunho seu. Pode ser o testemunho da sua vida, pode ser uma coisa específica, que é o que eu vou fazer agora. E depois peçam para as outras pessoas compartilharem testemunhos de arrependimento, que precisou acontecer um posicionamento e consequentemente gerou um avivamento. Na minha vida, por muitos anos, eu fui presa à masturbação, presa à pornografia. E mesmo na igreja, isso foi uma coisa muito difícil de eu conseguir me libertar. E chegou um tempo, quando eu tive de fato um verdadeiro encontro com o Senhor, eu entendi que a diferença estava no que eu estava, no meu posicionamento, né, perante as minhas ações. Então, eu entendi de fato que eu precisava, para eu ter uma mudança na minha vida, eu precisava me arrepender de fato daquilo e não cometer mais. Não ficar me arrependendo, daqui a pouco eu cometo de novo. Eu me arrependo hoje, depois do culto eu vou e cometo de novo. Não, mas eu precisava me arrepender de forma que eu não cometesse mais. E como é esse posicionamento, né? Eu me arrependi, Senhor, eu entendo que isso é errado, eu entendo que isso não vai me levar a nada de bom, pelo contrário, isso vai me afastar do Senhor, mas eu preciso me posicionar. E o que é se posicionar, né? No meu caso, e acredito que no caso da maioria das pessoas, é você ter noção e sabedoria para tudo aquilo que você está alimentando, né? Então, são as escolhas diárias que a gente faz. Então, eu comecei a observar que às vezes em rede social, às vezes numa série, às vezes numa televisão, às vezes pessoas que você convive, tudo isso pode te estimular a pecar. Tudo isso pode alimentar a sua carne e às vezes alimenta a sua carne, parece que não é pecado, mas uma hora isso vai te fazer pecar. Então você tem que prestar atenção no quê? Nessas atitudes que eu tô tendo, no meu posicionamento no meu dia a dia, eu tô tendo um posicionamento que me aproxima de Deus ou que me afasta de Deus? Porque se me afasta de Deus, isso com certeza vai me levar a pecar. E aí eu comecei a refletir sobre os comportamentos que eu estava tendo e foi daí que de fato eu tive um posicionamento, fiz a limpa, a faxina na minha vida e de tudo que me afastava do Senhor eu tirei. E hoje eu vivo os frutos disso. Hoje eu vivo de fato uma vida liberta, uma liberdade em Cristo e vivo um avivamento, né? E isso não para em mim, porque hoje o Senhor me usa e pessoas me procuram para conversar sobre o assunto, para pedir ajuda de como fazer isso no dia a dia, de como que foi comigo e compartilhar as histórias delas, de como elas têm vivido esse processo de libertação. Então assim, hoje eu tenho ajudado pessoas que estão passando pelo que eu passei e elas olham para mim e falam, cara, se a Camila conseguiu em Deus, eu também posso conseguir em Deus. Eu só preciso me arrepender de verdade e me posicionar, que consequentemente o avivamento vai acontecer. O arrependimento e o posicionamento depende de nós e o avivamento é com Deus, isso é consequência, isso vai acontecer. O nosso posicionamento vai chamar o avivamento, o nosso posicionamento vai chamar o céu para a terra. Então, de fato, a gente precisa entender que em todas as áreas da nossa vida a gente tem que estar o tempo todo atento para saber de fato se a gente está fazendo coisas que agradam ao Senhor, que nos aproximam de Deus ou que nos afastam de Deus. Que assim como Paulo, as pessoas possam olhar para nós e falar, nossa, realmente aquela pessoa vive o Evangelho, porque só o poder de Deus vai transformar aquela vida. E através disso, muitas vidas serão alcançadas através da sua. Que as pessoas possam olhar para você e pensar, caraca, essa pessoa podia estar em depressão, podia estar com crise de ansiedade, podia estar vivendo uma perturbação emocional por tantas coisas que ela passou, mas olha, só Deus na vida dela e ela foi por Deus, porque você vê de longe que ela tem a paz que excede a todo entendimento, que
mesmo passando por dificuldade, ela está fazendo a obra de Deus, está ajudando outras pessoas e se mantém de pé. Que as pessoas possam olhar para nós e enxergar Jesus. Que as pessoas possam olhar para nós e de fato ver que nós somos pessoas que buscam ser como Jesus. E consequentemente isso vai acontecer, o avivamento ele vai chegar. Então que assim como Paulo a gente possa buscar sempre estar vivendo o arrependimento, o posicionamento e consequentemente o avivamento vai vir, sabe? Que a gente possa entender, né, que Deus está o tempo todo nos procurando, Deus está o tempo todo nos querendo mais perto dele, para que ele de fato venha nos transformar, nos colocar do jeito que a gente precisa estar para que o propósito dele se cumpra em nossas vidas. Amém? Para finalizar, eu queria ler com você Atos, capítulo 2, a partir do versículo 32, que fala assim: Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunha disso. Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo afirmou: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que Jesus, que vocês crucificaram, é aquele Deus que tornou o Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram aflitos e perguntaram a Pedro e a outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? E Pedro respondeu: arrependam-se. Grava isso, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele só está disponível e ele só entra em pessoas que de fato se arrependem. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, entender e ter consciência de que o que a gente fazia ou está fazendo é errado, para que o Espírito Santo de fato entre em nossos corações. Versículo 39, pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos aqueles que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e com muitas outras explicações procurou convencê-los dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. E muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo de seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão junto, fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam suas propriedades e outras coisas e dividiam dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Gente, isso é muito forte, o poder de Deus. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimulados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Gente, que poderoso! Que poderoso isso! Que poderoso! Deus é muito lindo, cara. E Deus quer que, assim como foi com Pedro, com Paulo, Ele quer que a gente viva esse avivamento. Ele quer que através das nossas vidas, muitas vidas sejam alcançadas para o reino. Sabe? Que através da transformação que Ele faz em nós, não pode parar em nós, mas que outras vidas sejam alcançadas. Então a gente precisa se arrepender, a gente precisa se posicionar para que o avivamento aconteça, para que, sabe, o poder de Deus atue em nós e a gente seja transformado, para que outras vidas sejam transformadas em nome de Jesus.
que essa palavra possa encher teu coração de ânimo, de fé, de fogo, de poder, de glória de Deus, assim como tem enchido o meu coração, e que em nome de Jesus você viva o avivamento que o Senhor tem para você, que você seja a pessoa que você nasceu para ser em Deus. Amém? Que a sua célula seja uma bênção, que esse assunto gere muitos testemunhos, que muitas pessoas contem o que Deus tem feito na vida de cada um, como foi seu encontro com Jesus, como é que foi seu arrependimento, seu posicionamento e os frutos que isso gerou na sua vida, e que vocês possam, através desse momento de célula, trazer à memória o que te dá esperança. Amém? Que Deus abençoe, nós estamos juntos e vamos orar para encerrar. Pai, obrigado, Deus, por este momento que tivemos aqui. Que Deus, cada célula possa ser cheia do teu poder, cheia da tua glória, cheia da tua unção, cheia da tua transformação, Senhor. Que as pessoas que participarem dessas células, Deus, possam ser tocadas e transformadas por Ti, para que outras vidas sejam alcançadas pelo poder do nome de Jesus. Que assim como Paulo, nós possamos viver sempre o arrependimento, o posicionamento e, consequentemente, o avivamento. Que nós possamos ser aquilo que nós nascemos para ser em Ti, Jesus. Faça o Teu milagre em nós. Que nós possamos ter o posicionamento que nós precisamos ter para atrair o Teu milagre, Jesus, para ser canal de milagre. Eis-nos aqui, Senhor. Faça a Tua vontade sobre as nossas vidas. Nós te amamos e te agradecemos por tudo, Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, amo vocês, qualquer coisa me gritem e peguem fogo nessas células, amém? Um beijo!